Eu quero te convidar a refletir hoje comigo sobre esse tema, celebrando o batismo cristão. O texto é Atos capítulo 8, versos de 35 a 38. Atos capítulo 8, versos de 35 a 38. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. O que te impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram da água, e Filipe o batizou. Amém? Se você ainda não recebeu, você levanta sua mão assim, os irmãos estão distribuindo. Só levanta sua mão e não tenha levantado aqui na frente de algumas pessoas, tá bom? A primeira coisa que eu quero dizer é que a palavra batismo é uma palavra grega. Batismo significa mergulhar. Batismo significa imersão. Por isso que nós cremos que o batismo bíblico é aquele batismo realizado nas águas, onde o indivíduo ele mergulha na água. Por quê? Porque isso tem um significado, tem uma representação. O batismo físico é a representação de uma realidade espiritual. O texto vai dizer: eis aqui a água. E o texto vai dizer: e desceram a água. Então o batismo é mergulhar na água. E qual é o simbolismo que isso traz? O batismo significa literalmente para o cristão morte para o mundo e nova vida em Cristo Jesus. Quando o indivíduo ele é imerso na água, ele está dizendo que ali naquele momento ele está sepultando uma vida longe de Deus, ele está sepultando uma vida de pecado, ele está sepultando uma vida de condenação, e ele declara quando levanta da água que ele está ressurgindo com uma nova esperança, ressurgindo com uma nova perspectiva de vida, ressurgindo como nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse é o símbolo do batismo. É isso que você viu aqui nessa noite. Cada pessoa que mergulhou aí na água, ele estava dizendo: eu agora sepulto nesse lugar, eu mortifico aqui a minha vida antiga, a minha vida velha, a minha vida longe do Senhor, e eu me levanto nesse lugar como nova criatura em Cristo Jesus. Então, batismo significa morte para o mundo e nova vida em Cristo Jesus. Anota aí no seu esboço: batismo significa nova vida. Mas precisamos ter certo cuidado, entendendo claramente o que é o batismo, porque nós precisamos entender que o batismo não é o essencial para a salvação. O batismo não salva ninguém. Não é pelo fato de participar daquele momento, daquele ritual, que a pessoa tem o nome escrito no livro da vida. Na verdade, o homem é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 8, você vai ver Paulo dizendo assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se batizar não salva. Ser membro de uma igreja não salva. Confessar uma crença religiosa não salva. O que salva é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Crer em Jesus Cristo é que dá uma nova vida ao indivíduo. Então o que o batismo significa se ele não traz salvação? O batismo é a declaração dessa mudança espiritual.
dessa fé, dessa crença. Nós precisamos entender também que o batismo não é um sacramento. Algumas pessoas acreditam que o batismo vai fazer com que o cristão tenha um up, né? Uma vida cristã, uma vida de espiritualidade mais elevada. Alguns temem, não, eu não vou me batizar, porque depois que eu me batizar, o meu peso espiritual passa a ser maior. Não, na verdade, o batismo não é um sacramento. O batismo não confere graça ao indivíduo que o faz. Na verdade, esse indivíduo, ele é alcançado primeiro pela graça e depois ele é batizado. Jesus afirma: quem crê e for, será salvo, mas quem não crê, você percebeu que Jesus não diz quem não crê e não for batizado? Porque o batismo não é o que vai dar a espiritualidade e nos ligar a Deus, mas é o crer. Filipe, no texto que nós lemos, ele vai conversando com o etíope, e ele chega num determinado ponto em que ele confronta o etíope com a palavra do Senhor. E o etíope então ele pergunta: o que lhe impede de ser batizado? E aí Filipe vai colocar a única condição espiritual que pode ser colocada para que alguém possa descer as águas. Qual é a colocação que Filipe faz? Você crê em Jesus Cristo? Se você crê em Jesus Cristo, você está preparado para se batizar. Algumas pessoas dizem: mas eu tenho que esperar um tempo maior, eu tenho que esperar mais, eu tenho que conhecer mais. Não, você tem que ter convicção. Convicção de fé. A partir do momento que você tem convicção de fé, que crê naquilo que a palavra de Deus diz, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está preparado para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe quando nós vamos parar de aprender, estamos aptos e preparados, conhecendo tudo acerca de Deus? Nunca. Até mesmo quando a gente chegar no céu, lá que a gente vai aprender mais ainda, lá que a gente vai ter alguns espantos tremendos, porque nós vamos continuar aprendendo no Senhor. O batismo não é o diploma de um fim de uma carreira de conhecimento espiritual, mas na verdade o batismo é o início de uma corrida de fé, de conhecer e cada vez conhecer mais ao Senhor. O profeta Isaías diz que a vida do justo é como nascer da aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. O aperfeiçoamento vai ser parte da caminhada, mas o que dá o tiro de largada é crer em Jesus Cristo e entregar o seu coração nas mãos do Senhor e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na verdade, nós cremos que o batismo é o primeiro ato de submissão e de obediência a Deus. De manhã, quando fizemos a profissão de fé com os irmãos e perguntamos a eles o que significa o batismo, o que é o batismo, eles disseram: batismo é uma ordenança. Jesus disse que nós devíamos ser batizados. Jesus ordenou à igreja que evangelizasse e batizasse. Batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Tanto que Jesus também vai dar um exemplo. Por isso até João Batista, sendo batizado por João. E quando João pergunta: mas eu que deveria até você e você vem até mim para ser batizado, eu disse: que seja assim para que se cumpra as Escrituras. Para se cumprir a vontade do Pai. É Deus quem deseja que nós, através do ato do batismo, selemos um pacto de obediência e de servidão. Quando eu me submeto a Cristo Jesus e declaro publicamente a minha fé, eu estou colocando a minha vida debaixo das mãos do Senhor.
Por isso, é que nós somos batizados, porque o Senhor nos ordenou, nos mandou que fizéssemos isso. Declarar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender que o batismo, ele tem que ser precedido da aplicação da palavra de Deus. O texto vai dizer que o início de todo o processo é ouvir a explicação da mensagem de Jesus. O texto no versículo 35 vai dizer: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou o Evangelho, as boas novas de Jesus. Tudo começa com a palavra. Tudo começa em crer na palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. Romanos 10:17. O Salmo número 119, no verso 11, faz a pergunta: como purificará o jovem o seu coração? Observando de acordo com a sua palavra, com a palavra do Senhor. No versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus. Querido, quando você ouve a mensagem do Senhor, quando você vem à igreja e ouve a mensagem do Evangelho, quando você é desafiado a crer no Senhor Jesus, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você está sendo desafiado a abrir o seu coração e viver a nova vida em Cristo Jesus. Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E ele diz que o semeador é aquele que semeia o quê? A palavra. A semente é a palavra de Deus. E o terreno onde essa semente cai é o coração do homem. E muitas vezes a semente da palavra de Deus cai no coração das pessoas. E existe ali nesse coração circunstâncias que impedem a palavra de gerar vida. Muitas vezes a preocupação com esse mundo, com as riquezas desse mundo, com as vaidades desse mundo, sufocam a palavra como espinho. Muitas vezes as tribulações roubam a palavra e arrebatam a palavra como pássaros, carregando a semente para longe. Algumas vezes mágoa, sentimento de baixa autoestima, trauma pessoal, resistência, endurece o coração, de maneira que a palavra não consegue penetrar e dar fruto, não consegue criar raiz. O desafio que Jesus Cristo traz para nós é crer na palavra do Senhor. Vocês examinam as Escrituras, diz ele, porque vocês acreditam que tem nela a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Eu preciso abrir o coração e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Crer no Evangelho de Jesus, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer nessa palavra que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que afirma que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso crer nessa palavra, quando ela diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não somos nascidos da carne e do Espírito. Crer na palavra de Deus. Meu irmão, meu querido, você que está aqui nessa noite, você tem ouvido mensagens, você tem escutado músicas, você tem lido Bíblia, você tem recebido frases, você tem realmente crido na palavra. O que te impede de tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? O que está te impedindo de permitir que essa palavra entre no seu coração e produza vida? O que está te impedindo de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus?
declare Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e experimente a regeneração eterna em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu com aquele tio, esse eunuco. Ele ouviu a palavra e ele creu na palavra. Ele creu na palavra. A única exigência do batismo, para o batismo, é a fé em Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo. Somente quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos transformados. Somente a salvação pessoal é o que dá sentido ao batismo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas se batizando sem o devido conhecimento ou sem o devido comprometimento com Jesus. O batismo, por causa de uma questão social, hoje em dia é muito aceitável ser evangélico. O batismo pode ter uma conveniência familiar. A minha família é crente, meus pais são crentes, então eu fui criado na igreja e tenho que me batizar também. O batismo para selar algum tipo de compromisso pessoal. Porque o meu patrão é evangélico, se eu for evangélico também vai facilitar a minha vida na empresa. Minha namorada é da igreja, então para que eu possa namorar com ela e vir me casar, eu tenho que me batizar também. Isso tudo esvazia, essas razões todas esvazia o batismo de sentido. Porque batismo sem fé é banho. Batismo sem fé é se molhar. E eu vou te dizer que o lugar mais desconfortável para se tomar banho é ali. É melhor tomar banho no chuveiro de casa. O pior lugar para mergulhar é ali, não tem espaço, melhor mergulhar na piscina. Porque esse momento, aquele local ali, esse ritual que nós prestamos de ordenança, de cumprimento de ordenança, só tem sentido de fato se a nossa vida já tiver sido transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É lícito se você crê de todo o coração. Talvez você seja alguém que aqui nessa noite já tomou a sua decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Já tomou essa decisão, levantou a sua mão e disse: Espírito Santo de Deus, entre no meu coração. De repente você é alguém que tem experimentado a ação do Espírito Santo na sua vida, mas ainda não assumiu o compromisso de declarar isso publicamente, de firmar uma aliança pública de fé, de fazer parte de maneira direta da família do Senhor, que é a igreja. Se esse for o seu caso, não espere mais, porque Deus não quer apenas que você o confesse como seu Salvador. Deus quer também que você o confesse como seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você assume o compromisso de obedecer aquilo que Ele manda. E a primeira atitude de obediência é se batizar. É aceitar a vontade do Senhor, sacrificar seus desejos pessoais e declarar a sua morte para o mundo e vida nova em Cristo Jesus. E finalmente eu quero dizer para você que o batismo é uma manifestação, é uma declaração. O batismo é uma declaração pública. É uma declaração de uma vida que aceitou o senhorio de Jesus. A palavra que você vai colocar aí, batismo, é um testemunho. Quando eu aceito o batismo, eu estou dizendo para as pessoas: olha para mim, olha para a minha vida. Você quer ver um cristão? Você quer ver alguém que tem compromisso e temor do Senhor? Eu estou aqui e coloco a minha vida como uma demonstração disso. Porque a partir de agora, eu declaro para você que está me vendo, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus não quer agente secreto. Deus não quer um
identidade de cristão. Não, Deus quer pessoas que assumam publicamente o seu relacionamento com Ele. Deus quer pessoas que tenham coragem de declarar para toda aquela sociedade que está lá fora, que vive através de novos princípios e novos valores, que não vive mais pela carne, mas que vive segundo o Espírito, e que assume o comprometimento pessoal de ser testemunha viva de Cristo Jesus. Deus quer compromisso, Deus quer atitude, de pessoas que têm coragem de se inserir na igreja, num processo de aperfeiçoamento. Porque algumas pessoas acham que vêm para a igreja e vão encontrar a igreja perfeita. Não, a igreja é um ambiente em que nós nos estimulamos uns aos outros às boas obras, e que nós ministramos uns aos outros nas nossas imperfeições, buscando crescimento, desenvolvimento, maturidade. É aqui que nós começamos a crescer e manifestar claramente as virtudes da mutualidade em Cristo Jesus. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Isso acontece dentro da igreja. Acontece dentro da igreja. E nós precisamos viver isso de maneira clara. Viver isso de maneira plena. Celebrar o comprometimento de desenvolvermos os propósitos de Deus em nossas vidas, através da relação da família de Deus, da igreja. Então a Bíblia diz que esse homem faz a sua declaração de fé. Ele diz: eu creio em Jesus como Filho de Deus, como Senhor da minha vida. Eu creio nele como meu Salvador. Após crer em Jesus, o batismo deve ser a decisão pessoal, individual, que cada pessoa necessita tomar. É interessante que Filipe não pergunta para aquele homem: você quer ser batizado? Ele não afirma para aquele homem: você tem que ser batizado. O pedido de batismo parte do próprio eunuco, do próprio etíope, porque ele entende a necessidade de ser batizado. Ele entende a transformação espiritual que ocorreu na sua vida e o desejo de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Querido, nessa noite você ouviu 17 irmãos dando esse testemunho de fé. Pessoas que entenderam claramente a necessidade de ouvir e obedecer a palavra do Senhor, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pessoas que tomaram uma decisão de manifestar claramente o seu testemunho de fé. E eu quero te fazer uma pergunta, examinando o desafio bíblico do batismo. E a minha pergunta é: o que te impede de ser batizado? O que te impede de tomar a decisão ao lado do Senhor Jesus? O que tem te impedido de caminhar na vida espiritual, caminhar a carreira da fé? Talvez você já tenha ouvido a mensagem
por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia o Espírito Santo do Senhor tomou em meu coração e eu te aceitei, ó Pai, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu ouvi a tua ordem e obedeci, e hoje eu faço parte da família do Senhor, membro da igreja de Jesus Cristo, com a qual eu tenho comungado, vivido a fé e aprendido e crescido no Senhor. Se você tem isso como experiência na sua vida, continue intercedendo agora, orando ao Senhor e agradeça ao Senhor e manifeste você, especialmente seu momento de gratidão e agradecimento. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você que ainda não tem essa experiência, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ou se tomou uma decisão ao lado de Jesus, você que está afastado, que não se batizou, não declarou publicamente, não aceitou fazer parte da família do Senhor e ainda não declarou a sua submissão ao Senhor através do batismo. Deus quer que você tome uma decisão hoje. É a vontade do Senhor que você declare a sua fé publicamente e que você se prepare para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero te dar uma oportunidade de você declarar isso hoje. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora, em nome de Jesus. Se você quer dizer, Senhor Jesus, eu abro meu coração hoje, eu abro meu coração e te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E eu quero, Senhor, que o Senhor me prepare para que eu possa me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu quero fazer parte, ó Deus, da sua família. Eu quero não somente te amar como Salvador, mas como Senhor. Se você deseja fazer isso nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar com você. Amém. Deus abençoe a sua vida. Mas amém. Esse é o seu momento de decisão. Esse é o seu momento de romper com as amarras e dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas alguém deseja fazer isso? Só levante a sua mão assim. Amém, irmãzinha. Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Amém, querido. Deus te abençoe. Mas alguém, levante a sua mão assim se você quer ter essa convicção de fé e quer tomar essa decisão. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe a sua vida. Mas alguém, só levanta a sua mão assim para dizer: eu creio, eu quero, eu desejo entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Levanta a sua mão assim, nós vamos orar com você. Mais alguém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Levanta a sua mão assim. Eu vou orar com você agora. Mais alguém que tem mais decisão? Amém, irmão. Deus abençoe você. Parabéns pela sua decisão. Deus te abençoe. Mais alguém? Você que levantou a sua mão assim, você pode vir até aqui para orar pela sua vida? Só você vir, não tem Jesus, isso, pode vir. Não tem nenhum tipo de receio. Esse é o momento de nós orarmos. Lembra, eu quero declarar o Senhor como meu Salvador. É dizer para todo mundo: pode vir em nome de Jesus. Onde essas pessoas que levantaram a sua mão e fizeram a sua decisão, e tomaram a sua decisão, pode vir aqui, nós vamos orar juntos. Eu estou aqui contigo para orar com você. Isso, pode vir em nome do Senhor. Venha, pode vir. Você que disse: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor. Mas alguém gostaria de vir, você que levantou sua mão, gostaria de vir aqui confirmando isso? Lembre-se, Deus não quer gente secreta, não quer 007, Deus quer que a pessoa se coloque diante de todo mundo para dizer: eu creio, eu creio, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Você que já creu e já se batizou, continue com seus olhos fechados, você não está entendendo. Mas alguém vai vamos orar agora. Eu te prometo que a única coisa que você vai fazer é orar. Você não vai ser constrangido a nada, mas Deus vai te orar por você. Mais alguém? Gostaria de vir participar desse momento de oração? Então vamos orar. Ó Pai, eu te agradeço pela tua misericórdia e graça, porque, ó Deus, nessa noite, 17 irmãozinhos se colocaram diante dessa igreja, diante dessa sociedade, diante do mundo,
e a sua submissão à vontade do Senhor. Da mesma forma, Deus, eu te agradeço por esses irmãos que estão aqui à frente. Pessoas, ó Deus, que entenderam a sua palavra e que tomaram a decisão, ó Deus, a decisão de caminhar junto com o Senhor, de abrir o coração e crer em Jesus, e receber o batismo, ó Deus, como uma declaração e se prepararem para esse momento de declaração. Por isso, Deus abençoe a vida de cada um dos seus servos. Cuide deles, ó Deus, fortaleça-nos a fé, conduza no crescimento espiritual, e que nós possamos, como povo do Senhor, celebrar o Senhor, agradecer ao Senhor, te louvar a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Nós agradecemos a Deus por tão grande salvação. Que o Espírito Santo, Deus, escreva o nome deles no livro da vida. E que o Espírito Santo, Deus, cele, papai, no ser espiritual. E que eles possam fortalecer, Deus, do Senhor, guardados por toda a sorte de dons espirituais. Porque o Senhor é o Deus da vida deles em nome de Jesus. Amém.